Olá, queridos e amados irmãos, estamos juntos mais uma vez para estudar mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Hoje, a lição de número 12, que fala sobre o respeito do arrependimento de Jó. O texto base da nossa lição de hoje, ele se encontra no livro de Jó, capítulo 42, o capítulo final do livro. E nós vamos ver algumas coisas importantes a respeito desse tema, a respeito desse momento de Jó, desse momento de arrependimento de Jó. A história de Jó, ela é um relato profundo sobre fé, sobre sofrimento e sobre restauração. Então, 3 questões que nós vimos ao longo do decorrer desse trimestre são a respeito da fé, do sofrimento e da restauração. Que com fé, após o sofrimento, nós obtemos restauração. A segunda coisa importante que nós devemos acentuar nesse momento a respeito da questão do arrependimento de Jó é que quando Jó ouviu a voz do Senhor e foi confrontado com a soberania de Deus e a grandeza divina, não é? Quando Deus fala para Jó, manda ele se cingir e argue Jó a respeito do o que Jó estava cobrando para ele. Jó reconhece que ele estava sendo confrontado com a sabedoria, com a grandeza de Deus, com a grandeza da sabedoria de Deus, com a grandeza do poder de Deus. E aí Jó toma uma atitude de arrependimento, porque ele percebe o quê? Ele percebe que as suas palavras e pensamentos, eles são limitados em relação à grandeza de Deus, e com humildade ele reconhece a sua ignorância. Ou seja, nós somos seres que raciocinam, somos seres à imagem e semelhança de Deus, seres que pensam, mas ainda que pensemos, ainda que tenhamos o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento emocional maduro, ainda assim somos limitados diante da grandeza e da sabedoria de Deus. Então, Jó, ao ouvir a voz de Deus, ao ser confrontado por Deus, Jó, ele reconhece a sua ignorância diante da grandeza de Deus e percebe que as suas palavras são palavras de uma pessoa limitada diante de tanta grandeza, diante de tanta sabedoria, diante de tanta sabedoria, de tanta grandeza da parte de Deus, né? Nessa lição, o objetivo nessa lição é que nós vejamos o quê? Como a humildade e o arrependimento sincero de Jó abriram as portas para sua restauração e as bênçãos divinas. Ou seja, nós vamos ver aqui como que Jó foi restaurado e ainda assim, como nessa restauração, Jó abre as portas das bênçãos divinas para a sua vida. Ou seja, Jó, ele é amplamente abençoado, ele é amplamente beneficiado pela graça bendita do Senhor e ele consegue assim alcançar restauração da sua vida por completo, restauração do aspecto material, do aspecto pessoal, do aspecto emocional, do aspecto, principalmente do aspecto espiritual. O primeiro tópico da nossa lição, ele traz à luz o quê? Ele traz à luz o reconhecimento de Jó da sua ignorância, né? Ao ouvir as palavras de Deus, Jó admite que falou sobre coisas que não compreendiam, coisas maravilhosas demais para ele. Ou seja, quando Deus confronta Jó a respeito daquilo que Jó estaria arguindo a ele, Jó percebe o quê? Ele percebe que ele falou sobre coisas que ele não entende, que estão além da sua compreensão, que estão além da sua sabedoria, que estão além da sua capacidade de raciocínio. Jó percebe que ele estava arguindo sobre assuntos que ele não entende, coisas que são maravilhosas demais para ele compreender com a sua limitação humana, né? Então ele percebe-se que ele tentou reconhecer os mistérios divinos, as coisas de Deus,
com uma inteligência limitada, com a capacidade limitada, com a visão humana limitada disso. E isso traz para ele o quê? Uma transformação da percepção de Deus. Já conseguiu perceber quão grande é o Senhor, quão maravilhosos são os seus pensamentos e a sua vida. E ele entende isso, né? Ele entende isso e retroage. A voz de Deus desperta a consciência de Jó para a realidade de sua pequenez diante da sua grandeza divina. Nós, seres humanos, nós temos um problema com o pecado, porque o pecado ele é alimentado pelo egoísmo, né? Nós temos uma tendência natural de pensarmos em nós, né? De primeiro em nós, de olharmos sempre para nós e não para o próximo. Então tudo na vida se refere a nós e não ao próximo. Tudo na vida se refere àquilo que a gente quer, aquilo que a gente tem vontade, aquilo que a gente tem desejo. E aí a gente quer que Deus haja conforme a nossa vontade e não nós agimos conforme a vontade de Deus. Então, quando confrontado por Deus, Jó percebe que ele está diante de algo maravilhoso, de alguém que tem uma natureza infinitamente superior à sua. E ele percebe quão pequeno ele é diante da grandeza de Deus. É necessário, irmãos, que nós compreendamos a nossa pequenez diante do Senhor, antes de querermos julgar a justiça de Deus, a forma como Deus faz as coisas. Nós precisamos compreender que Deus ele é soberano, que Deus ele é poderoso, que Deus está além da nossa compreensão. Por mais perto que possamos estar dele, ele está muito além da nossa compreensão. Ele nos conhece por completo, mas nós não temos condição de conhecê-lo por completo, a não ser aquilo que ele permite que nós conheçamos. A gente tem que ter essa noção de que Deus sabe de todas as coisas, mas nós não. E precisamos confiar nele. Ele se agrada quando a gente confia nele. Esse reconhecimento é um significativo, por quê? Porque Jó aceita plenamente a soberania de Deus, confessando. Precisamos, como servos do Senhor, aceitar a sua soberania e confiar nele. O texto de Jó 42:2 fala assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Reconhecimento da grandeza de Deus, reconhecimento da nossa pequenez. Precisamos reconhecer essa pequenez diante de Deus. Nós precisamos reconhecer essa pequenez diante do Senhor, do nosso Deus. Muitas vezes queremos respostas imediatas para o nosso sofrimento, mas é preciso confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. Exatamente, irmãos. Eu sei que no meio da dor, no meio da aflição, no meio da angústia, é difícil para nós, por não vermos além daquilo que se coloca diante de nós. Nós precisamos, mediante a fé, confiar que Deus pode todas as coisas, que Ele sabe todas as coisas e que Ele quer sempre o melhor para nós. Então precisamos confiar nele, precisamos passar pelo sofrimento confiando que Deus está preparando o melhor para nós, que está nos trazendo o alívio das nossas dores, nos trazendo uma bênção ainda maior do que aquela que gostaríamos de desfrutar, decorrente do amor de Deus por nós. O segundo tópico fala do arrependimento de Jó, né? E aí começa citando o texto aqui, né? Eu realmente disse o que não entendi, coisas maravilhosas demais para mim que eu não conheço. Ouça agora e eu falarei e exigirei de ti e tu me ensinas. Ou seja, Jó está dizendo que ele quer aprender de Deus, né? Que ele disse e falou sobre o que ele não entendia, reconheceu a sua ignorância, reconheceu a sua pequenez diante de Deus. E mais bonito disso, irmão, é que ele diz que ele quer que Deus o ensine. Ou seja, Jó está dizendo que quer aprender mais de Deus, que ele vai arguir Deus, não no sentido de questionar a sua justiça, mas no sentido de aprender mais de Deus, de aprender mais com Deus, porque Deus nos ensina. Deus nos ensina. Nosso sofrimento, nossa aflição, ela tem que trazer aprendizado produtivo e intimidade com Deus para a nossa vida. É isso que Jó está dizendo.
né? Jó assume uma postura de humildade profunda diante do Senhor. Mesmo sendo um homem justo, que a Bíblia diz que Jó era um homem justo, ele reconhece suas murmurações e queixas foram imprudentes. Jó, o mais difícil para nós seres humanos é reconhecermos que não temos o direito de arguir a justiça de Deus, de arguir os propósitos de Deus, de questionar Deus no sentido dos seus propósitos para a nossa vida. Nós não temos essa autoridade, não temos essa capacidade, não temos essa compreensão. Nós precisamos entender isso a fim de que o nosso relacionamento com Deus seja um relacionamento mais profundo, mais íntimo, mais saudável. Jó está dizendo isso, irmãos. Jó está dizendo que reconhece: Senhor, murmurei contra ti, eu não devia ter feito isso. Eu fui imprudente, faltou-me sabedoria da sua parte para eu poder entender que tudo que eu estava sofrendo fazia parte dos seus propósitos. E eu me arrependo. Essa é a palavra de Jó. Eu me arrependo daquilo que eu falei, daquilo que eu fiz. O capítulo 42 de Jó, ele tem uma expressão que é de profunda experiência com Deus, que diz assim, é o verso 42, o verso 5 do capítulo 42. Eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, que intimidade. Jó, a experiência de Jó, ela serviu para que Jó se apegasse mais ao Senhor, para que compreendesse mais profundamente a necessidade que tem de Deus e sentisse a providência de Deus na sua vida. Esse texto é lindo, irmãos, é lindo, porque esse sofrimento que a gente julga que é injusto com Jó, Jó entendeu que era justíssimo, porque trouxe para ele o que? Conhecimento prático e intimidade com Deus, não é? Realmente, esse texto ele revela o que? Uma mudança de postura. Jó agora reconhece que Deus, de uma forma intimamente pessoal. Ele conhecia de ouvir falar das grandezas de Deus, do poder de Deus, do temor de Deus, mas agora ele tinha sentido tudo aquilo, toda aquela experiência na sua vida, através do seu sofrimento, através da sua dor, através da sua cura, através da sua restauração, através das muitas bênçãos que o Senhor trouxe para a sua vida. Uma experiência pessoal com Deus, ela muda a vida da gente, ela impacta a vida da gente de uma maneira que jamais vamos esquecer da grandeza e do amor de Deus. O arrependimento genuíno de Jó é um exemplo poderoso. Por quê? Porque a Bíblia, ela nos ensina o quê? Ela nos ensina que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Um coração arrependido, irmãos. Um coração arrependido. Deus não despreza. Deus se agrada do arrependimento. Deus se agrada que reconheçamos a sua grandeza. Deus se agrada que reconheçamos a sua sabedoria e que confiemos nele com força, com amor, com paixão, com dedicação. Jó nos mostra que mesmo quando não entendemos os planos de Deus, devemos nos render a Ele com humildade e aceitar sua vontade soberana, pois Ele age sempre com sabedoria e amor. Deus é sábio e amoroso, e Ele sempre age com sabedoria e amor. E nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos confiar nisso, ainda que as situações sejam adversas à nossa realidade, à nossa expectativa. Precisamos confiar mais no Senhor. O terceiro tópico fala da restauração de Jó, né? O poema, a restauração de Jó, ela tem dois aspectos importantes. Primeiro, Jó, com a graça, encontra expressão na sua oração para os seus amigos. Em segundo lugar, a experiência de Jó com a graça está no aqui e agora, nesse mundo. Ou seja, Jó não precisou entrar na eternidade para ver as bênçãos de Deus. Ele viu aqui, né? A primeira é que ele orou pelos aqueles que o acusavam, aqueles que o inquiriram, aqueles que o injuriaram. Essa é uma experiência. Nós temos que orar pelo nosso próximo,
principalmente por aqueles que nos injuriam, aqueles que são oposição a nós. Jesus fala isso, né, que nós devemos orar até pelos nossos inimigos. Não era o caso de Jó, porque eles não eram inimigos, mas eram amigos que não eram sábios, e aí traziam conselhos de julgamento e emitiam julgamentos de justiça sobre Jó, julgamentos equivocados, davam conselhos errados. E Jó, ele teve a oportunidade de orar pelo perdão de Deus para com esses amigos, o alívio da ira de Deus, né? Isso acontece também lá com Moisés, lá no livro de Números, né? Quando quando Miriam e Arão atentam para a igualdade de autoridade com Moisés, né? Sendo que Moisés tinha sido o servo escolhido, e Deus coloca lepra em Miriam, ele é afastada do arraial, e Moisés tem que orar para que Miriam seja curada e que possa retornar ali para o meio do povo, para o meio do lugar, né? É o servo de Deus tendo a oportunidade de ter compaixão e exercer o ministério da graça sobre a vida do próximo, né? Então, essa experiência de Jó é bastante interessante, porque ele tem ali a oportunidade de restaurar a sua vida, não só do aspecto pessoal, mas também do aspecto comunitário, do aspecto social, do aspecto de comunidade, né? De comunidade. Ele tem que orar pelos seus amigos, né? É uma coisa interessante que a gente não pode desprezar no texto. E também que a graça está no aqui e agora. A gente não vai provar da graça de Deus somente na eternidade. Não, a gente já prova das bênçãos de Deus aqui, nessa vida, aqui nesse tempo, com certeza. Não tem dúvida nenhuma disso, né? Após o arrependimento sincero de Jó, Deus intervém de maneira poderosa. Os amigos de Jó o acusaram injustamente, e agora precisam oferecer sacrifício e pedir que Jó interceda por eles. Eles também têm que reconhecer a justiça de Deus na vida de Jó, certo? O servo do Senhor, ele oferece uma oração em favor dos seus amigos, pela qual eles são aliviados da ira de Deus e levados à reconciliação com o seu próximo. Ou seja, Deus traz perdão. O exercício da oração de Jó para os seus amigos que o acusavam injustamente traz para eles e para Jó o perdão, né? E aí uma reconciliação, no momento que Jó ora por eles, Jó os perdoa, e aí está restabelecida a sua ligação fraternal, a sua ligação de amigos. Deus é muito sábio, irmão. Deus é muito poderoso. A restauração de Jó, ela nos ensina que Deus é capaz de transformar sofrimento em bênçãos, desde que nós nos voltemos para Ele em arrependimento e com fé. Tá? Nada é suficientemente ruim que não possa ser transformado por Deus, se nós nos colocarmos de joelho diante dele e manifestarmos toda a nossa confiança e fé no Senhor. Deus pode mudar qualquer coisa. A única coisa que a gente precisa é ter arrependimento, ter humildade e ter fé em Deus, confiando nele, que ele vai restaurar tudo que é preciso restaurar na nossa vida. Quando confiamos em Deus e permanecemos firmes em meio às provações, experimentamos não apenas o perdão divino, mas também a graça e a restauração que Ele tem para nós. Isso é demasiadamente importante, irmãos. Demasiadamente importante. Concluindo, a jornada de Jó nos ensina que o sofrimento pode ser uma oportunidade para arrependimento e transformação. Ok? Vamos olhar para o nosso sofrimento de uma forma diferente, como uma oportunidade de arrependimento, de transformação pelo poder de Deus. Jó foi restituído em todas as coisas, todas as áreas da sua vida, mostrando a graça de Deus é maior do que qualquer sofrimento que venhamos enfrentar. Ou seja, Jó foi muitas vezes mais abençoado do que ele tinha antes. Por quê? Porque ele se deixou restaurar pelo Senhor. E Deus sempre nos dá muito mais do que aquilo que precisamos e necessitamos. Como Jó, devemos confiar em Deus em todas as circunstâncias, certos de que Ele sempre age com amor e sabedoria. Nunca vamos esquecer que Deus age sempre com amor e sabedoria. Se confiarmos nele, com certeza, Ele nos dará todas as coisas que são necessárias.
Que possamos, irmãos, como Jó, ter nossa confiança em Deus e viver na certeza de que Ele sempre tem o melhor para nós, independentemente das circunstâncias, ok? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Nos vemos no próximo domingo com a lição de número 13, com a graça de Deus.